Constelação familiar. Vamos aproveitar para tirar dúvidas, conhecer um pouco mais da constelação. Muitas pessoas novas aqui no Instagram, então estou aqui me disponibilizando para tirar dúvidas e para a gente conversar um pouquinho e realmente transitar dentro do universo do conhecimento sistêmico, que foi um grande presente que Bert Hellinger nos deu para esse planeta Terra. Tudo bem, gente? Marcela, Fernanda, Bruna querida, Viviane, Stefânia, Aline, Fabi, Carla, hello! Vamos aproveitar. Esse horário é muito bom porque só fica quem é porreta. Esse horário é bom porque só fica quem se interessa. Eu adoro esse horário, é um dos meus preferidos porque só fica depois das 10 horas da noite quem realmente quer aprender, fica vidrado na live, não faz outras coisas, sabe? Se preparando talvez para dormir, fica quietinho e eu posso até fazer exercício com vocês. Eu acho muito legal. Estou aqui me abastecendo do meu chá. Gente, eu tô em aula desde as 6h30 da manhã. Hoje é o dia das lives. Concentrei. Terça-feira tem uma energia tão forte. Alguém sabe dizer qual é a egrégora que tem hoje? Porque, não digo por terça, se tem alguma coisa de um portal, porque hoje foi punk, gente. Muita informação, muita coisa linda. Maravilhoso. Beleza? Então vão ficando aí. Quem pode tirar dúvidas também. Tem algumas dúvidas que já vieram aqui pro direct. Deixa eu falar pra vocês que estão no Instagram que eu coloquei também no YouTube, tá bem legal a maneira com que eu botei aqui, você consegue me ver bem, porque às vezes você quer ver na TV, fica mais fácil, bota lá Sheila Ortiz e você pode me assistir na TV, o áudio é melhor, então às vezes é melhor. Não sei quando eu vou pra Itumbiara de novo, boa pergunta. Deixa eu entrar aqui no Instagram, tinha umas perguntas bem inteligentes hoje, bem legais. Mas hoje eu prometi que eu ia falar um pouco de constelação familiar. Quem sabe aí ao longo da noite eu faço um atendimento com alguém. Vai ser massa, hein? Vamos lá. Quem é que tava na live antes com o Geraldo? Foi linda a live. Quem tava também das 11h11? Vamos ver aqui se eu consigo abrir as respostas. Não acredito. Só consigo através de um celular. Não consigo. Depois eu faço os stories, então, respondendo algumas pessoas, tá? Beleza? Então, vamos lá. Quem que tá aí que não conhece as constelações familiares? Conhece pouco das constelações familiares? Oi, Cássia, tudo bem? Lucy, tu acordou cedo de manhã para estar comigo, agora está aqui de novo. Muito obrigada pela sua companhia. Que bom ter você aqui. Que bom. Mas, amor, hoje eu acho que tu podia até ensinar um pouco, né? Constelação familiar você entende bem. Vamos lá, vamos ver se eu consigo ficar um pouco nas constelações, não sair tanto, tá? Porque hoje em dia, quanto mais a gente tem conhecimento, mais fácil a gente agrega as coisas. Então, bora lá. A Vitória, não conheço. Boa noite. Bem-vinda, Vitória. Então, essa live é pra você que não conhece. Então, bora lá. Vamos falar de um jeito simplificado, vou tentar fazer analogias bem simples para vocês captarem bem. Então, quem aí da minha equipe, quem aí conhece a constelação, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ajudar com as perguntas do que as pessoas precisam saber. Porque quando a gente conhece muito, a gente passa para um nível muito avançado, que eu dou muita aula pro avançado, né? A gente passa já meio que às vezes sem querer, tendo a sensação de que a pessoa já sabe. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então me ajuda aí com perguntas básicas quando precisa, tá? As outras lições, as lives, né? Ficaram gravadas? Ficaram, tá? Se tu for nos meus stories, tá lá. A da Liana Pigato tá lá. A do Geraldo eu vou botar em seguida, só não deu tempo agora de eu colocar. E essa aqui também vai ficar gravada e eu vou botar nos stories também, tá bom? Então vamos lá. Como surgiu as constelações familiares? Então quem trouxe a visão das constelações familiares do jeito que é hoje foi o Bert Hellinger. Bert Hellinger é um alemão que há muitos anos atrás, ele era um padre que foi para a África do Sul para fazer uma missão.
naquela época, a Igreja Católica ela fazia muitas missões de conversão mesmo. E aí o Bert Hellinger foi para a África com o objetivo de gerar conversão, só que ele era muito observador. Então ele era muito observador e com coração, como diz, com coração ensinável. Então ele gostava de aprender, então ele observava muito. E ele percebeu algumas coisas muito interessantes nas tribos. Por exemplo, uma coisa que ele observou é que toda vez que tinha alguém doente, essa pessoa ia até o ancião da aldeia, uma pessoa mais velha, né, mais experiente, e fazia uma oferenda, onde se prostrava, fazia uma grande reverência, entregava a oferenda, se levantava, se curvava, se voltava e se curava. Passava a dor, passava os problemas. E começou a tentar entender aquilo. Bom, ele se tornou um grande sedento de conhecimento, então ele estudou todo tipo de terapia que você imagina, terapia primal, as esculturas familiares. Então ele estudou Freud, ele estudou Jung, ele estudou o Moreno do psicodrama, ele estudou Virginia Satir, ele estudou PNL, ele estudou hipnose, ele estudou de tudo, o Bert Hellinger. Então ele começou, através das ferramentas que ele estudou, a prestar atenção numa coisa fundamental, nos fenômenos. Então a constelação familiar, ela é fenomenológica, ela presta atenção naquilo que acontece na vida real, nos fenômenos da vida. Só que não é só daquilo que a gente faz em si, do fenômeno que a gente faz, mas o fenômeno da alma, que são as intenções por trás daquilo que a gente faz. Então, se você observar, quando você vai falar com uma pessoa, por exemplo, vou imaginar que você faz uma pergunta assim pra mim: Sheila, você gostou daquele restaurante? E eu respondo assim: gostei. Você percebe que o meu movimento físico, ele fala mais do que a minha palavra, e o meu tom de voz fala mais do que a palavra gostei? Tudo isso é fenômeno. Por trás dos finos movimentos do corpo, de como eu me olho. Por exemplo, assim, ó, Sheila, você gosta de comer carne vermelha? Olha, até como. Olha o que o meu corpo diz, meu corpo foi para trás, ou seja, não, né? Então os movimentos do corpo, eles falam muito. E a fenomenologia estuda o movimento do corpo. Então o Bert Hellinger começou a associar o conhecimento e identificar isso. Então nós temos movimentos sutis. E aí existem algumas características dentro da visão sistêmica que eu quero falar com vocês. O que mais importante é isso. O Bert Hellinger não criou tem gente que fala assim, Bert Hellinger criou as leis sistêmicas. Não, Bert Hellinger identificou as leis sistêmicas e ele trouxe um traçado das leis sistêmicas perfeito. Sabe aquela sacada que Deus dá para uma pessoa? Deu para o Bert Hellinger. Então ele teve a grande sacada da história, que quando ele entende que as leis sistêmicas, elas funcionam juntas. Porque as leis sistêmicas, gente, são muito simples. O que são leis sistêmicas? É um movimento, é como se fosse assim, a filosofia que está por trás da constelação familiar. E essa filosofia, tudo aquilo que ele explica como teoria, né, os fundamentos da constelação familiar, elas são mais importantes do que a própria técnica. Tem gente que se encanta com a técnica da constelação familiar por causa do movimento do corpo, ou porque o boneco mostra uma coisa, revela o inconsciente, uau, então ela revela o inconsciente. Tá, mas isso é lindo. Só que adianta revelar o inconsciente se você não souber o que fazer com aquilo? Quer ver um exemplo? Você vai no médico, aí você diz que tá com muita dor de cabeça. Ele começa a fazer vários exames. De repente, um exame muito profundo dele é uma ressonância magnética. E ele vê lá que tem um nódulozinho. Opa! Se ele não souber o que fazer com o diagnóstico, o que adianta saber do exame? O que adianta você fazer uma biópsia e você ter um tumor, por exemplo, maligno e não saber o que fazer, como tratar? Entende? Então não é o suficiente você ter apenas o recurso da investigação. Você tem que ter o recurso da investigação com propriedade e ter o movimento de solução. Ou seja, qual é o caminho disso? E, aliás, qual é o panorama disso? Como é que eu sei, por exemplo, numa ressonância magnética que tem um tumor? Porque já existe um padrão. Ou seja, o cérebro é de determinada forma. Se existe algo irregular, que está fora daquele padrão, daquele contexto, é de se assustar. Então, entende que a constelação familiar, em termos de técnica, ela é um grande exame. Ela é um exame do teu inconsciente. Então, de novo, a
técnica em si, aquilo que você faz, como quando você movimenta o corpo, quando você faz num grupo ou quando você faz individual, ela vai trazer à luz o teu inconsciente. Sheila, quanto que é o meu inconsciente? 97% do que você faz está no plano inconsciente. Então, sempre vai ser útil para você enxergar o seu inconsciente. É como você fazer um grande exame do seu corpo. Você não tem como enxergar o que está aqui. Ah, vou ver o que está aqui na minha barriga. Mas se eu fizer um exame, eu vou saber o que tem. Um exame de sangue, um exame, uma tomografia, uma ressonância magnética. Daqui a pouco tem exames muito melhores pelo mundo, né? Então imagina que a técnica da constelação familiar é uma tecnologia de identificação do que se passa no inconsciente. Ok, como eu falei antes, a técnica em si representa muito pouco perto daquilo que é de fato. Então, o que é de fato? Os fundamentos da visão sistêmica, eles são preciosíssimos. E é isso que você tem que entender. Quando a gente fala de percepção sistêmica, a gente sempre vai falar das ordens do amor, das ordens da ajuda, dos círculos do amor, da boa e da má consciência. São teorias, né? São fundamentos, não é nem teoria, eu não gosto de falar teoria porque senão parece vago. São fundamentos que norteiam a visão. Então é como se fosse um grande mapa de percepção. Então vamos pensar rapidamente assim nas ordens do amor. O que são as ordens do amor? São identificações de leis sistêmicas que nós já conhecemos. Quer ver como a gente já conhece? Pertencimento. Pertencimento é tudo aquilo que pertence. O que pertence? Relacionamento consanguíneo pertence. O que é consanguíneo? Você tem o mesmo sangue daquela família, você pertence. Se você teve um relacionamento que teve uma promessa conjugal, tipo uma promessa de casamento, um noivado, um casamento, pertence. Uma pessoa que salva a vida de outra, pertence. Uma pessoa que mata, tira a vida de outra, vai entrar no sistema, pertence. Então, no grande sistema da vida. Então, esse sistema da vida, ele tem ordens. E pertencimento é uma das coisas mais importantes. Ou seja, é como se eu dissesse para alguém, você existe. Você pertence. Então, o primeiro lugar que você pertence, planeta Terra. Segundo lugar que você pertence, a sua família de origem. Ou seja, consanguínea, tua mãe e teu pai. Sheila, mas eu sou adotada. Então, a família de pertencimento é a biológica. O segundo sistema é para onde você entrou, que é a adotiva. Mas o primeiro deles, mais importante, é a biológica. Por quê? Porque te deu a vida. Então, ser filha dessa mãe e deste pai, numa ordem de que eu recebo da vida. Então, eu vou fazer aqui um exemplo para vocês, para ficar bem claro. Trazendo aqui a teoria para você e os fundamentos, para que você tenha clareza e fique bem fácil. E aí depois a gente tira dúvidas também, tá? Então, deixa eu botar aqui um sisteminha. Quando eu faço as lives, eu nunca sei qual que é o reflexo ali, tipo, vai fazer um espelhamento, eu não sei se estou fazendo na posição certa. Então, vamos ver aqui, ó, os bonequinhos, tá? Os bonequinhos. Nós sabemos que nós nascemos de um homem e de uma mulher, papai e mamãe. E que atrás dos pais existe toda uma história. Então, eu vou botar várias pessoas aqui atrás, aleatoriamente. Vó, bisavô, tios, a galera toda que veio antes, tá? Então, olha para tudo isso aqui atrás. E você é essa pessoinha que tá aqui na frente, ó. Para que você nascesse, muita coisa aconteceu antes. Então, essa aqui é a base da constelação familiar. Para que você nascesse, muita coisa teve que acontecer antes. Então, essas pessoas atrás tiveram que nascer, procriar, formar família, até que a tua mãe nasceu, teu pai nasceu, se encontraram e formaram você. Então, tudo isso aqui tem uma ordem. Esses aqui atrás vieram antes e esses todos pertencem ao sistema. Não tem como arrancar fora. Eles pertencem. Então, vamos imaginar que aqui atrás, ó, tem um bonequinho aqui, ó, morreu. Morreu uma criança aqui atrás. E aí, essa criança, depois quando ela morre, ó, não querem falar mais dela, não querem mais falar desse assunto porque era muito triste para a família, não queremos mais falar, vira um segredo, vira uma dor. Então gera o quê? Uma exclusão. Tudo aquilo que é velado se torna uma exclusão. Ou então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que alguém teve um filho,
né, fora do casamento, e esse filho que foi excluído porque pertencia a um outro sistema, era de uma outra família. Então, né, alguém aqui traiu a mulher ou traiu o marido e teve um filho e foi excluído. Também aqui tem mais um excluído. Esse excluído aqui, ele na verdade ele pertence, só foi excluído intencionalmente por algum motivo na família. O que vai acontecer? Se tudo aquilo que eu excluo, alguém vai atrair, vai olhar para isso, o que na constelação familiar a gente chama de expiação. A gente vai olhar para isso para poder colocar de volta. Então imagina que, por exemplo, você tem uma filha. E essa filha, né, um filho, olha para essa dor aqui. Nossa, 2 crianças excluídas, uma que morreu e uma que foi excluída. Eu quero levar essa história para frente. Então ele começa a carregar essa dor da exclusão lá para o futuro. E aí você vai ver na constelação familiar lá, meu Deus, minha filha está olhando para o passado. É isso que a constelação familiar vai mostrar. É um exemplo. Então o que a gente tem que entender? Que tudo que acontece aqui atrás de exclusão, ou nós mesmos excluímos, a gente vai atrair na frente. Tudo que é excluído se atrai em exponencialidade. Então vamos lá, outro exemplo, os exemplos mais simples de exclusão que eu gosto de dar, que fica muito claro. Imagina os pais se separaram, tá? Um divórcio, pá, divorciou. Aí a mãe, ela diz assim, esse homem não presta, esse pai, esse marido não presta. Então eu não quero saber da minha filha, eu não quero, ela exclui do coração dela esse homem. O que vai acontecer com a filha? A filha vai crescer. Adivinha, ela vai encontrar um homem na vida dela igualzinho, vai trair, vai machucar igualzinho o pai fez com a mãe, o marido da mãe fez com a mãe. Porque a mãe, ela exclui o pai, aquilo que eu excluo eu atraio. Ó, senhora, tudo que eu queria era ter um casamento feliz e duradouro, mas eu repeti a história dos meus pais. Por quê? Porque em algum nível teu inconsciente estava voltado para a história que deu errado dos pais. A parte que deu errada, você não está olhando para a parte que deu certa. Então, por quê? Você é aquilo que deu certo. A sua vida funcionou. Ou seja, você nasceu, se você deu certo, já deu certo o casamento dos pais. E a gente esquece disso, a gente fica olhando só para as dores, para as mágoas, traições, e passa a não reconhecer a grandeza daquilo que eles viveram. E aí a gente exclui isso, fica com raivinha, e passa a, na vida, a ter problemas de relacionamento, a atrair homens que vai ser um problema, ou a não confiar nos homens, ou eu que trabalho muito feminino aqui, eu excluo o masculino, eu quero assumir o masculino, ou seja, eu sou fodástica, não preciso de homem nenhum, não quero ser os homens são... E aí começo a xingar os homens, diz que os homens são fracos e eu sou a mais forte de todas, e passo a atrair para mim, de um jeito pesado, o masculino que eu excluí. É um exemplo de exclusão. Pertencimento, então, tudo pertence, precisa estar em ordem. Segunda lei, hierarquia. Então vamos lá, lembra de novo? Tudo que pertence por direito. Você não tem direito de excluir ninguém. O pai dos seus filhos pertence, é um direito deles receber o amor do pai. Segunda lei, hierarquia. Todos que vêm antes são maiores do que eu. Então, se são maiores, já passou, é passado, o passado é maior do que o presente, que é maior que o futuro. No sentido de ordem, quem chegou antes. Então, eles são maiores, eles pagaram um preço maior. Tudo que atrás é mais pesado. Então, eles já pagaram o preço, solta lá. Aí vai outra geração, pagou um preço, soltou. Vai para uma próxima geração. Quando chega na nossa vez, tem que estar mais leve. E a gente, por teimosia, faz o quê? Ah, não, eu vou pagar o preço de novo. Eles já pagaram o preço, você vai lá e quer pagar de novo. Ah, então aqui na minha família as mulheres sempre são traídas pelos homens. Eu vou lá e vou arrumar um homem que vai ser traída de novo. Porque uma parte minha não está assumindo que a minha mãe é grande e eu sou pequena. Que a minha mãe tem a história dela, ela já pagou o preço, eu não preciso mais viver isso. Eu vou olhar para a minha vida. Então, na hierarquia, eu tenho que entender que eu sou pequena diante dos que vieram antes. Isso é básico na constelação familiar. Quando uma pessoa vem constelar pela primeira vez, é muito comum que ela esteja fora do lugar em relação à mãe e ao pai. Ou ela está no meio deles e não consegue um relacionamento por conta disso. Ou ela está protegendo a mãe do pai, tipo, julgando o pai e protegendo a mãe. Ou ela está julgando a mãe e protegendo o pai. Ou ela está no lugar da avó, cuidando da mãe. Ou ela está no lugar do vô, cuidando do pai. Então, quando a pessoa vem pela primeira vez, geralmente é essa tríade aqui
que tem uma situação e a gente precisa colocar ordem. Ou seja, eu sou apenas a filha, eu sou apenas o filho. Então eu desisto de te salvar, mamãe. Por isso que a gente faz a reverência, para você criar esse novo código na sua cabeça, que é eu sou pequeno demais. Ó, a reverência aqui, ou seja, eu sou pequeno, eu baixo a minha cabeça, fico de joelhos, eu solto aquilo que não me pertence. Eu sinto muito, mamãe, por te julgar, eu sinto muito, mamãe, por tentar te salvar. Não é meu direito querer cuidar da tua história, da tua vida. Eu sinto muito, papai, por querer te julgar, por querer te salvar. Hoje eu atendi uma pessoa que foi muito linda a história, de um rapaz que não consegue amar as mulheres, se relacionar com as mulheres, porque quando ele era adolescente, o pai morreu. E aí ele assumiu com muita força o cuidar da mãe, tipo, como uma promessa inconsciente. Querido papai, eu vou cuidar da mamãe. Só que esse não é o lugar dele. Então ele assumiu o lugar do pai. Então, como ele estava ali casado com a mãe, como é que ele está disponível para amar uma mulher, para ter uma mulher disponível para ele? Então, ficou muito claro. E quando ele soltou, ele chorou muito, ele soltou, ele estava tão cansado de carregar esse lugar que não era dele, era pesado assumir o lugar do pai. Quando ele chorava, né, uma exaustão. Então ele precisa crescer no lugar de filho e não no lugar de marido da mãe, né? Não querendo salvar a mãe. Daí quando ele disse, mãe, eu desisto de te salvar, para ele foi um alívio. Eu desisto de achar que você é vulnerável e precisa de mim. Você não precisa de mim. Você é grande, você dá conta desse destino. Então, quando ele conseguiu olhar para isso, se dar conta daquilo, ele ficou aliviado. Daí, qual que é o nosso lugar? A gente se vira de costas para aqueles que vieram antes e vai seguir na vida. Então, a gente vai encontrar marido, esposa, vai fazer filho, vai prosperar na vida, né? E isso é a natureza do fluxo. Aquilo que vem antes, imagina aqui uma grande cascata. Aquilo que vem antes vem como uma cascata de vida, de fluxo, e vai indo para aqueles que vêm depois. Essa é a ordem. Essa é a ordem, né? A hierarquia. Os que vêm antes são maiores e entregam a vida para os que vêm depois. Tudo bem? Aí vem uma outra lei, que é a lei do equilíbrio. O equilíbrio vou dar o exemplo mais clássico de todos, mas não significa que seja só esse. Entre adultos, por exemplo, o dar e receber. Então, um homem e uma mulher, quando eles casam, eles precisam ter muita maturidade, muito equilíbrio. Então, essa história todinha aqui, por exemplo, está atrás da mulher. Atrás do homem também tem uma história todinha. Então, vou botar aqui uns representantes para você entender. Que atrás do homem também tem uma galera aqui atrás. Acabei sem querer pegando um monte de menininho. O que o campo tá querendo dizer, né? Uma galera aqui atrás dele. Então, quando você vai se relacionar com alguém, ele vem com uma história atrás. Você tem a sua história e ele tem a história dele. Então, você não casa só com o cara, tu casa com a história dele. E aí, se eu não tomei do meu sistema amor, com gratidão, com honra, o que vai acontecer? Eu, sem querer, passo a exigir do meu marido, meu parceiro, aquilo que eu não tomei do meu sistema. Eu quero exigir afeto, exigir presença, prioridade, eu quero que você me veja. E, na verdade, às vezes eu estou projetando uma história nesse relacionamento que, eu queria que meu pai me visse. Mas aí eu projeto ali o pai no marido. E daí você rompe com o equilíbrio, porque você passa a exigir demais dele, ele passa a dar muito, e você acha sempre que é insuficiente. Mesma coisa o homem às vezes exige da mulher como se fosse a mãe. Aí ela passa a dar, e nunca é o suficiente. Então, gera uma descompensação. Um doa muito e o outro recebe muito. Quando acontece isso, existe uma dívida de alma. Essa dívida é muito perigosa, porque todo aquele que recebeu demais, ele cai. Como assim, Sheila? Ele sai fora, porque ele não consegue dar conta de compensar o que recebeu. Então ele vai embora. Sheila, onde é que está a solução? Primeiro, respeitar pertencimento e hierarquia. Cada um olhar para o seu sistema, reconhecer o que recebe, o que vem deles, e aquilo que é possível eu vou entregar para o meu parceiro, para minha parceira. Então, eu dou e recebo na mesma medida. Não posso dar mais nem receber mais. Sheila, tem que fazer uma planilha? Não! Isso é da alma. Não tem que ficar, eu lavei a louça hoje, então amanhã tu lava o carro. Eu troquei forro de cama hoje, então amanhã tu faz não sei o quê. Não é isso, gente. Eu paguei esse jantar, então... Tem gente que entende tudo errado, o equilíbrio. Não é isso. Equilíbrio é da alma. É a alma estar em paz. Quando a sua alma está em paz, tu sente uma leveza. Essa leveza não tem preço. Então tá equilibrado. Você tem que, cada casal
vai ter uma maneira de equilibrar. Sheila, só casal? Não. Vamos trocar aqui? Imagina aqui como se fossem sócios de uma empresa. Bom, uma pessoa que trabalha demais, se mata trabalhando e chega lá o outro só saca. Vai dar desequilíbrio. Então, a doação para o negócio e a retirada, né, do lucro, ela tem que ser equilibrada com o dar e receber um com o outro. Ou seja, quanto eu me dou nessa relação. A amizade é a mesma coisa. Sabe que ele tem amigos que nunca procuram outro. Sempre é um que liga. Ah, você não vai vir aqui em casa tomar café? Ah, isso, aquilo, pois é. Aí o outro não liga. Chega uma hora que cansa. Aquele que liga e que procura sempre vai parar de ligar, né? Outra coisa, tem gente que ajuda demais os outros. Você ajuda, chega uma hora que aquele que você ajudou vai embora. Porque você desequilibrou, você ajudou demais, você emprestou dinheiro, você cuidou disso, daquilo, cuidou dos filhos do outro, cuidou de toda a família do outro, deu conselho, pagou não sei o quê, fez um monte de coisa para ajudar o outro. E aí o outro pega e some da tua vida. E você pensa assim, nossa, que ingratidão. Não é ingratidão. A alma não dá conta de receber tanto e não ter o direito de retribuir. Então, escuta o que eu vou te falar. Um dos maiores segredos de você ter um bom relacionamento é saber receber do outro aquilo que o outro pode dar. É confiar que o outro vai te entregar, vai te pagar alguma coisa por aquilo. Vai se esforçar para poder fazer uma compensação daquilo que você entregou para ele. Quando você entende isso, você tem uma vida leve. Você para de exigir na ponta do lápis o que é do outro. Você passa a confiar no outro. Você passa a confiar nesse equilíbrio. Que se restabelece naturalmente. Então, mas para isso precisa de muito autoconhecimento, precisa enxergar onde é que você está, se você está em paz para a maneira de receber. Então, eu já tive situações na minha vida que as pessoas estudaram constelação e começaram a fazer cobranças, tipo, ou então parcerias, onde é tudo na ponta do lápis. Isso não é constelação familiar, isso daí não é nem equilíbrio, isso não é nada, você não está entendendo nada do que é equilíbrio. Equilíbrio da alma, do coração. Quer ver uma coisa muito interessante? Existe uma contribuição do Bert Hellinger muito, muito forte. Eu sugiro vocês lerem esse livro, que é Ordens da Ajuda. E as pessoas leem o livro do Bert Hellinger, elas dizem assim, Bert Hellinger disse que a gente só ajuda quem pede. Eu não vou oferecer ajuda para mais ninguém. Ah, graças a Deus, me liberei. Não vou ter que oferecer ajuda para mais ninguém. Entendeu? Tudo errado. Tudo errado. O que ele disse foi, ajuda. Quando eu dou ajuda, eu preciso ter para ajudar. Primeira coisa. Segunda, o outro tem que querer, abrir o coração para receber. Mas nem sempre, gente, o outro vai conseguir pedir ajuda. Você já viu gente com depressão? Tem gente que está com depressão, não consegue nem sair da cama, ele não consegue pedir ajuda. Então, às vezes, precisa vir uma terceira pessoa e mediar a situação. Olha, eu preciso te levar em tal lugar. E aquilo é um ato de ajuda. E a minha alma que está ajudando aquela pessoa precisa confiar que um dia ele vai retribuir. E tá tudo bem. E se não for ele que vai retribuir, o universo vai fazer uma retribuição natural. Outra pessoa vai me entregar algo. E tudo vai se estabelecer, esse equilíbrio vai se estabelecer. Então, você pode ajudar os outros, sim. Pior do que não ajudar os outros é se omitir diante daquilo que significa a vida. Negar vida não faz sentido. Então, eu já vi gente negando ajuda para quem precisava, ou seja, nem querendo oferecer, não, você não tem nada a ver comigo, mas era a pessoa mais próxima, era a pessoa que mais poderia ajudar. Então, não leva ao pé da letra isso. Eu posso ajudar? Posso, mas eu tenho que ter para ajudar. O outro tem que querer receber, ele tem que aceitar. Se ele estiver fraco, você vai ajudar ele, vai chegar uma hora que ele vai, você vai reconhecer, eu preciso de ajuda, eu vou desistir do meu jeito, ou seja, o ajudado precisa desistir do seu jeito de receber ajuda e receber a ajuda, do jeito que vem. Precisa ter o timing certo. Não adianta você precisar esperar a pessoa morrer para poder ajudar ela. Tem que ter o timing de ajudar quando precisa. E aí, a gente precisa reconhecer a grandeza disso e a pessoa que foi ajudada, ela em algum momento ela pode ir pro destino dela. E não necessariamente você vai ter um vínculo. Mas precisa se estabelecer um equilíbrio dentro do seu coração de que tá tudo bem. E aí as pessoas às vezes têm que tomar cuidado, porque às vezes você entende errado o que o Bert Hellinger disse. Equilíbrio, dar e receber na mesma medida, ele é muito mais sutil do que você pode se imaginar. Ele não é técnico, não é prático. Então cuida com a ponta do lápis. Ele é leve, é para ser leve, o equilíbrio é leve. O equilíbrio é uma consequência de um bom pertencimento e de um amor genuíno que vem da hierarquia. Então olha só, o equilíbrio de todas as leis é a mais difícil de todas, porque ele requer prestar muita atenção em como eu me sinto no meu sistema familiar, como eu me relaciono no meu coração. Será que eu aceito bem meu pai e minha mãe? Sheila, como é que eu sei isso? É só olhar para a tua vida.
tua vida tá prosperando, tá ganhando dinheiro, consegue sobrar dinheiro, viajar, consegue se relacionar bem com o marido, com a esposa, tem sexo, gozam os dois, tá legal, se diverte, você consegue inovar na vida, ter criatividade, dar risada, dar gargalhada, a tua vida tá show de bola, então você tá tomando pai e mãe. Agora, se uma dessas coisas que eu falei, dinheiro, físico, o corpo não tá legal, o físico não tá legal, o dinheiro tá faltando, o relacionamento não tá legal, você não tá no correto lugar em relação ao teu sistema. Então você precisa olhar para o seu lugar de novo, descobrir onde que está o emaranhado, para que você possa voltar para o seu lugar e restabelecer o fluxo, reconhecer o amor genuíno na sua vida, restabelecer o processo de gratidão e então ver o outro como o outro é, sem expectativas de como você gostaria que fosse. Quando eu vejo o outro como o outro é, sem expectativas de como eu queria que esse outro fosse, eu consigo receber do outro o que ele pode dar, sem julgamento. Então, a grande questão do equilíbrio é o não julgamento. Por isso que é o mais difícil. Porque eu consegui não julgar nos relacionamentos práticos da vida é muito complicado. Então precisa de autoconhecimento, cura. Então como é que eu não vou julgar um vizinho se eu julgo a minha mãe e meu pai? Se a pessoa diz, eu não julgo ninguém, julga sim. Se você julga sua mãe e seu pai, você está julgando todo mundo. Em algum nível. Se você olha e diz, tá feio, não devia ser assim. Critica, você tá julgando. Agora, quando você presta atenção na experiência que você tem com uma pessoa, poxa, o que eu posso aprender com isso? Né? O que tem meu que eu não tô gostando nessa história? Não gostei de tal coisa que a pessoa fez, mas isso fala sobre mim, não só sobre o outro. Então, eu preciso prestar atenção nisso. Tudo bem? Então, vamos lá. Pertencimento, hierarquia, equilíbrio. Quarta lei, movimento. Como assim, Sheila? Você fez uma constelação familiar. Nela, o constelador vai identificar que lei que está sendo corrompida, desviada, né? Onde é que está? Qual é a questão aqui? Onde está o emaranhamento? E aí, você identificou, por exemplo, que você estava grande demais em relação à mãe, que você deveria ser pequena em relação a ela, tomar a mãe do jeito que é. Qual é o próximo passo? Na vida você tem que fazer esse exercício. De tomar essa mãe, de conseguir sentir esse amor. De quando você for na casa da mãe, você não ficar julgando ela por tudo. Então, é na prática, no mover-se na vida, cuidar da própria vida, parar de ficar apontando para os outros. Eu cuidar da minha vida, fazer micromovimentos já de cura para mim mesmo. Então, uma coisa que eu faço muito com os meus clientes, eu sempre passo uma atividade para eles. Faz um exercício, por exemplo, de reverência diário. Aqui eu tô olhando para flores que estão na minha frente, quando eu falo com as mulheres. Se você tá vendo a importância do feminino, compra flores para tua casa, né? Flores naturais, renova. Quando tu olha para elas, conecta com o teu feminino, né? Traz arquétipos que vão te fazer se sentir mais leve, mais doce. Faz a tua oração diária. Aí não adianta nada você enxergar onde tá o nó e não desamarrar. Porque não é o constelador ou a constelação que cura. É o que você faz com o que você vê. Fazendo analogia de novo do exame. Você vai no médico, ele diz que você está com um tumor no cérebro. Ele diz que você tem que fazer uma cirurgia. Aí você fala, não precisa. Aí você vai curar? Não adiantou fazer o diagnóstico se você não for para o movimento da cura. Entende? Você tem que tratar. E no caso da constelação, não é o constelador que te trata, é você. É você que vai gerar um movimento da própria vida. Por isso que tem uma coisa que é criticada muito da constelação, mas eu quero esclarecer aqui, você diferenciar a constelação de atendimento terapêutico, tá? Quando você faz um atendimento terapêutico, você faz um acompanhamento muitas vezes com um profissional, ou um psicólogo, ou mesmo um constelador que faz, hoje em dia fazem muito atendimento sistêmico. Qual é a diferença da constelação familiar? A constelação familiar é pontual, é uma vez, dá um tempo, 2 meses, 3 meses, para fazer uma próxima. Não tem necessidade de fazer. Tem gente que vende constelação como se fosse terapia. Faz uma constelação por semana. Deus o livre, você corre desse profissional. Porque a constelação é uma coisa específica. É como uma cirurgia. Você faz cirurgia toda semana, ou você faz cirurgia e tem que esperar às vezes meses para fazer a segunda. Porque é muito profundo, entende? O que mexe é profundo demais. Não adianta você fazer outra constelação em cima. Tem gente que não deu resultado ainda e quer fazer uma constelação. Calma. É como você vai ver. Então, o constelador ele não tem obrigação de te dar uma sessão depois. O seu movimento é da alma. E é você que vai se mover com aquilo que ele te disse, com aquilo que você viu. Então, poxa, eu vi que eu preciso respeitar a minha mãe, eu preciso mover dentro de mim, virar essa chave.
Quanto mais rápido você vira essa chave dentro de você, puxa, recebo o amor da minha mãe, eu abro meu coração para o amor da minha mãe, você que precisa virar essa chave, mais rápido vai ser o resultado. Você, puxa, consigo receber agora o amor da minha mãe. Então eu vou fazer uma live aqui só sobre as etapas de como tomar a mãe, tá? Anota aí, Lili, para me cobrar um tema só para como tomar a mãe, como se reconciliar com a mãe. Não vou falar isso agora. Então, assim, você viu uma questão, um exemplo. Outro exemplo, vamos imaginar uma coisa que é muito comum aqui, as pessoas querendo constelar relacionamentos afetivos. Ah, porque eu não tenho um marido, eu quero um relacionamento. Ah, eu não tenho uma esposa, eu quero um relacionamento. Acredito, os homens constelam demais isso, é uma das coisas que mais constelam. É relacionamento com dinheiro e relacionamento com mulheres. E as mulheres a mesma coisa, relacionamento com os homens, relacionamento com o dinheiro e com a sexualidade também, uma coisa muito forte. Aí vamos lá, você fez uma constelação e você identificou que você não estava disponível para o relacionamento porque estava julgando demais o relacionamento dos teus pais. Estava vinculado à maneira que os teus pais se relacionaram. E na constelação você fez um exercício de soltar esse lugar, de reconhecer que você é adulta, que você não pode exigir mais do que os seus pais te deram, que aquilo é a história deles e tal. E apareceu também na constelação um outro movimento, por exemplo, você precisa aceitar que o seu casamento anterior, ele foi o que foi. Você precisa liberar ele. E aí você viu tudo aquilo e tal, nossa, que forte isso, incrível. Aí você vai e fica reclamando do ex-marido, falando mal da mãe e do pai. Você volta para a mesma postura, você fica com a postura da criança exigente. Não curou. Você precisa exercer no seu coração a postura e trazer um movimento para você. Entende? Senão não adianta nada. Outra coisa que aparece muito forte, quando você quer fazer uma mudança, você precisa acessar seu adulto interno, né? Para poder o adulto cuidar da sua criança. E aí a gente passa alguns exercícios muitas vezes, sabe? Sai da casa da mãe, por exemplo, né? Você tá na hora de sair da casa da mãe, tem gente com 30 e poucos anos de idade, tá morando com a mãe. Vai virar sempre a filhinha, o filhinho nunca vai conseguir crescer na vida. Ai, as coisas não acontecem. Ai, as coisas não fluem na minha vida, porque você continua sendo criança. E aí você continua lá bebendo, te diz bebendo da teta da mãe, ou seja, nunca é o suficiente, a mãe tem que dar, você se nutre. Aí o pai paga a conta, e a mãe dá, você não cresce nunca. E uma das coisas importantes, você diz assim, sai dessa casa. Se você não faz esse movimento de sair, você não cresce. Movimento, fazer. Tem uma aluna minha que ela contou que ela fez isso. Ela estava nesse processo de ser criança, mimada, recebia tudo do pai e da mãe. E ela alugar um apartamento e sair, essa Sheila, mudou a minha vida. Eu sinto poder que eu não sentia, liberdade. Então, algo aconteceu dentro dela, porque ela se posicionou. Então, o posicionamento é uma forma de movimento. E a outra coisa que a gente faz... Travou, né? Voltou, né? Então, isso tudo precisa se revisitar internamente e buscar o seu lugar nessa história toda. Beleza? Então, isso aqui eu falei só das leis sistêmicas. Deixa eu ver o que tem aqui. Oi, Ellen. Você tá falando... A Ellen eu conheço, querida. Você tem que participar um dia, Ellen, do Mulher de Seda presencial. Você vai ver a cura que é. Presencial muito forte. A Marcliane falando que eu tô radiante. Obrigada. Estou muito feliz. Uma fase maravilhosa da minha vida mesmo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma coisa. Sheila, traz o campo um pouco mais à sua esquerda. Ah, tá. Agora já foi, né? Beleza. É que eu não consigo ler assim enquanto eu tô falando, porque eu não enxergo direito. Tá, vamos falar de campo morfogenético, então. Para vocês entenderem quais as maiores dúvidas da constelação. As pessoas perguntam assim, mas como assim que os bonecos se mexem? Como assim
Que bom, Edivânia. Vai participar em Juazeiro do Norte. Vai ter em setembro, Juazeiro do Norte. Show de bola. É setembro ou é outubro, Liliana? Como assim que as pessoas se mexem, se movem? Vou fazer uma analogia para você entender, tá? O campo morfogenético. Você está numa constelação familiar. Geralmente você vai num grupo de constelação presencial. Essa é a melhor forma de constelar, tá? E aí vai ter assim, é o clássico, né? Eu não sou muito clássica, gente. Quem me conhece sabe que eu faço um trabalho mais integrado, assim. Mas quando precisa ser clássica, eu também sou. Então, assim, você vai numa constelação, geralmente, um grande grupo, assim, ó. Tem, assim, um círculo de pessoas, né? Um U de pessoas. Tá vendo aqui? E aí, as pessoas estão sentadas numa cadeira, aí vem o constelador, né? E o cliente aqui. E aí, o constelador diz assim, vamos imaginar um tema. Ah, eu quero constelar meu relacionamento com os homens. É o que mais aparece. Aí assim, ok. Respira bem fundo, você vai aquecer e tal. Ele vai dizer assim, escolhe um representante para você. Aí você vai lá e escolhe, diz assim, aquela de vermelho. Aí ela vem, levanta e vai lá e representa você. Agora o representante para um futuro marido. Aí ele vem lá, o de verde. Você escolhe o de verde, veio aqui. Aí o constelador fala assim, siga os impulsos do corpo. Aí tem gente que endoida quando isso acontece. Mas como assim? Segue os impulsos do corpo. Aí eu digo assim, para os que representantes eu falo, imagina que é uma grande piscina. E essa água toda tá ali. E você quando solta o corpo, a água te movimenta. Essa malha de energia vai te movimentar. Mas Sheila, me explica como que isso é possível? A informação é de outra pessoa, eu senti no meu corpo. Vamos lá, bem fácil, você vai entender rapidinho. Você não tá aí me ouvindo de um celular? Como que tu tá me ouvindo no celular? Como que eu apareço pra você? Sei lá, mas isso é tecnologia. Quem criou a tecnologia? Os homens. Interessante. Eu vou te mandar uma foto minha. Onde é que fica essa foto? Agora essa live, as duas, vou ficar gravada. Onde é que elas ficam gravadas? Numa tal de nuvem. Pelo amor de Deus, alguém me encontra a nuvem. Cadê ela? Quero pegar na mão. Hoje em dia, a maneira de você armazenar um conteúdo mais seguro é na nuvem. Documento, nuvem. Foto, nuvem. Tudo nuvem, porque você sabe que não vai perder. Você paga pela nuvem. Então, o que acontece? Para nós é tão natural falar de celular, mandar mensagem, rádio, ondas de rádio. Quanto tempo faz que a gente está se comunicando de maneiras extraordinárias? Eu estou aqui, tem 77 pessoas me ouvindo nesse momento. Mais, porque tem ali no YouTube também. Vocês estão me ouvindo, vocês estão prestando atenção através de uma tela ou de celular, ou de tablet, ou de notebook. Isso é loucura. Entenderam? É algo inexplicável. E nós que criamos, agora eu vou falar uma coisa pra você. Quem é que criou o ser humano? Será que quem criou o ser humano é menos capacitado do que quem criou a internet? Será mesmo que a gente não consegue respirar fundo e se conectar com o outro? Presta atenção como o ser humano é vivo, é um multissistema. O próprio corpo físico é um sistema complexo. Então, quando vocês já viram várias vezes eu falar assim, gente, acessa a minha frequência, respira bem fundo, faz uma oração agora, acessa a frequência, você começa a mudar alguma coisa em você. Que você acessa aquela frequência, nossa, estou acessando uma frequência do campo da Sheila, existe uma informação. Então a constelação familiar trabalha com informação. O campo morfogenético é um campo de informação. Sheila, onde mora a informação? No ser humano, nós temos informações no corpo. As informações dos nossos ancestrais estão nas nossas memórias celulares. Quando você estava na barriga da sua mãe, você tem informação lá, formando do óvulo e do espermatozoide. O óvulo é cheio de memória, o espermatozoide é cheio de memória. Quando você é formado, essas memórias já vêm com você. O óvulo da tua mãe já estava dentro da barriga da tua avó. Claro, porque quando a tua mãe era bebê e estava dentro da barriga da avó, foram formados os óvulos. Então, teu óvulo, que foi criado, já estava morando fisicamente dentro da barriga da avó. Energia. Informação. Entende que falar em informação fica mais claro de entender.
Então, imagina o seguinte, quando você vai constelar, você está abrindo, autorizando que esse campo de informação, ele será disponibilizado para que você enxergue a sua história. Aí as pessoas vão perceber, por isso que a gente fala, olha para essa pessoa, você se conecta com ela. Então você está fazendo o quê? Fazendo ela fazer um download do que é seu. Você está transmitindo ali a sua história para ela, só na conexão. Você não consegue, tem gente que você nem conhece direito, você olha pro jeito da pessoa andar, você já consegue perceber que ela carrega um peso, ou que ela tá triste, ou que ela tá muito bem. Alguém acabou de falar que eu tava radiante. Por que será? Tem alguma coisa em mim que tá radiante que tá vendo você. Você tá vendo. Então, e quando você olha pra mim, você vai acessar uma parte minha. Agora, se eu tivesse assim, pesada, cansada, fazendo essa live assim, é uma informação diferente. Eu ia falar bem assim. Você não ia nem ficar na live, não é? Porque existe algo que nos faz transmitir uma informação. A minha informação transmite para você transmite entre vocês, e assim vai. Então, a gente nem conhece as pessoas, a gente consegue captar a informação que ela nos traz. Essa é a grande sacada. E aí, essas pessoas aqui vão representar. O que é representar? É estar disponível para o campo morfogenético do cliente, aqui do constelador. Então, eles vão seguir movimentos do corpo. Nesse movimento, vamos imaginar, eu lembro que eu dei o exemplo do relacionamento conjugal, ela quer um marido. Aí ela escolheu um representante para ela e um representante para o futuro marido. E ela diz assim, nossa, eu quero muito marido. Eu quero muito casar e ter filhos. E aí, no campo, a representante dela vai mostrar o que está no inconsciente. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que por mais que ela diga, eu quero muito, a palavra dela diz, eu quero muito marido, mas inconscientemente, essa representante começa a se virar de costas. O que está revelando aqui? Interessante, você fala que quer um marido, mas percebe como a tua alma está indisponível? Teu inconsciente está olhando para um outro lugar. Está indisponível. E aqui o campo fenomenológico do inconsciente revela uma indisponibilidade. Para onde será que você está olhando que não está disponível para esse futuro marido? Ela vai respirar, vai se conectar. E de repente ela se dá conta. Para minha mãe. Eu me sinto rejeitada pela minha mãe, então eu me fechei com os homens. Eu acho que vou ser rejeitada pelo, sei lá. Você vai começar a ver aqui. Ou então ela tá olhando para a avó, que a vovó sofreu muito com o vovô. Ou ela pode estar olhando ainda para o relacionamento entre a mãe e a avó. Ou ela pode estar olhando ainda para o relacionamento entre a mãe e o pai. Só que ela está fixada no passado. E se ela está fixada no passado, ela não está disponível para o futuro. Lembra que daí o constelador vai olhar, opa, tem um desvio de ordem. Ela está grande demais em relação à mãe, porque ela está querendo olhar para a mãe, ou ela está julgando, ou está querendo salvar essa mãe, está com pena dela. Ou ela tem alguém excluído no sistema. Então, eu vou olhar o que está sendo excluído. Aqui, por exemplo, quando ela olha para cá, está sendo excluída a própria história da mãe, ou seja, não aceito o que aconteceu com a minha mãe, quero salvar a minha mãe, isso é uma exclusão. Interessante, então eu não consigo receber, logo eu não consigo entregar, logo eu não consigo estar disponível para esse relacionamento. Então, por isso que o constelador ele vai olhar e dizer assim, olha para essa mãe, diz para ela tal coisa. Então, as frases sistêmicas que você fala verbalmente é para que tua mente conduza de novo o teu corpo para você perceber, poxa, eu posso remodelar essas crenças. Então, tem algo que eu posso soltar. E eu vou olhar para a minha própria vida. Então, qual é o grande objetivo? Ativar sua identidade, é o seu eu. É a liberdade do eu, do ser você. Então você integra tudo aquilo que está desintegrado, desalinhado em você. Você aceita como foi. Obrigado, mãe, obrigado, pai, obrigado, vó. Né? O exemplo da avó aqui que eu gosto de dar muito, tá? Tirar o pai um pouquinho, que é muito comum. Tem aqui a mãe, e aí a filha se sente grande em relação à mãe. Geralmente as pessoas fazem assim, na constelação. E aí a gente chama a avó, um representante para a avó. E aí que ela começa a murchar, você começa a entender que o teu lugar é menor, que essa avó é grande. E que essa mãe, ela tá querendo o amor da mãe dela e não o seu. E que tá tudo bem. Talvez ela teve muitos irmãos, não recebeu o amor da mãe, então você fica querendo cuidar da mãe e fica indisponível para o relacionamento. Então quando a gente reconhece que atrás da mãe tem a avó, atrás da avó tem a bisavó, atrás da bisavó tem a tataravó. Olha todo o sistema aqui. Hierarquia. Quando eu olho para esse sistema aqui, até respirar é mais fácil. Eu solto o peso, não me pertence aqui. Então eu vou
olhar para minha vida. Uma maneira que eu tenho agora, consciente de honrar vocês, é olhar para minha própria história. Gratidão. Eu solto o que não me pertence. Por isso que a gente se rende, a gente vai pro chão. Sente o corpo, assim, soltar aquilo. E depois, geralmente, que você toma esse lugar, você consegue olhar a mãe grandona, você fica feliz da vida. Ai, eu amo minha mãe, né? Eu recebo o amor da minha mãe. E aí, quando você recebe esse amor, você... agora eu estou em paz. E aí você vai naturalmente se virar e relaxar. Ou seja, agora eu consigo receber o amor. É um exemplo de uma constelação. Sheila, isso funciona? É uma das coisas que mais funcionam na vida, é a constelação familiar. É o que está revolucionando a vida das pessoas. Por isso que é tão impactante. Quando você olha e você coloca a ordem, nossa, sua vida é outra. É impressionante o resultado. Claro que tem... Em outro momento eu vou falar só de desbloqueios emocionais, que nem tudo é constelação familiar que cura, tá? Tem coisas que a gente precisa também fazer desbloqueios emocionais, às vezes é trabalho de hipnose, trabalho de regressão e outras coisas, né? Que amada, Elaine. Quando você olha para todas essas mulheres aqui, qual delas te chama mais atenção? Muitas vezes, aquela que te chama mais atenção é onde você está emaranhada. Você pode até fazer um exercício em casa, se dá passos para trás. Tipo, eu tô no meu lugar, vou dando onde que eu estou nessa história. Aí você vai dar um passo para trás, dois para trás, três, ou parei aqui. Então, mãe, vó, bisavó, tataravó, tô aqui na tataravó, por exemplo. Eu aceito a tua história, você sente no corpo, eu aceito a tua história, eu renuncio te salvar, renuncio carregar esse peso. Aí eu vou lá pra bisavó e vou soltando, vou lá pra avó e vou soltando. E assim vai, tá? Então a gente vai aprendendo o nosso lugar, ok? Quando a gente cuida dos pais, é difícil de se manter no local de filha. Sempre acabo me vendo no papel de que pode mais. Então, esse é um treino, tá? Porque tem várias formas de fazer isso. E às vezes cuida dos pais idosos. Para quem cuida dos pais idosos, toma uma postura de serviço. E você olha para os pais como filha e se sinta honrada de estar com eles mais um pouco. Então eu sempre faço um exercício assim, vai lá e faz massagem no pé da mãe, faz massagem no pé do pai e fala para você mesmo, não precisa ser verbalmente, mas pensa assim, eu sou pequena, você é grande, você dá conta do seu destino. Obrigada por eu poder estar aqui nesses momentos da sua vida para poder te servir. Eu tomo o amor mais um pouco, eu aceito o meu lugar, você vai tomando amor, você vai tomando amor, entendeu? Faça esse exercício. Tem que ser quase um mantra diário, é assim você não fica saindo do lugar o tempo todo, entendeu? Beleza? Então, olha só, então a constelação familiar, ela vai sempre olhar para o seu inconsciente. Onde está esse emaranhado? Então, existem muitas possibilidades aqui atrás. Então, às vezes você está excluindo algo, pode ser que você esteja grande em relação a alguém, você pode, por exemplo, estar julgando alguém, inconsciente, gente, sempre pensa que é inconsciente, você sempre vai olhar para o inconsciente. Então, às vezes, você está assim, ó, olhando para bisavó. Aí você diz assim, mas Sheila, eu não conheci minha bisavó. Não importa. As tuas memórias celulares conheceram. Então, mesmo que você nunca tenha conhecido a sua bisavó, você pode estar repetindo uma história dela. Isso é muito forte, tá? Muito, muito forte mesmo. Então, esses tempos eu conselhei um caso de uma menina que ela estava olhando para a dor da criança do pai. Então aqui tinha o pai. E aí essa avó, ela sofreu demais. Então ela olhava pro pai sempre vendo o pai criança. É como se ela quisesse sempre cuidar do pai. Olha que doideira. Então essa cliente aqui, e aí olha só qual era o padrão dela. Todo relacionamento afetivo, ela cuidava dos homens, ela protegia os homens, ela tinha uma postura de prover, inclusive financeiramente, de cuidar, de levar para terapia, de tratar os homens, tudo. Quem ela estava querendo tratar? O pai. Por quê? Porque essa avó teve muitos filhos, se não me engano foram 11 ou 12 filhos, e ela não conseguia dar para esse pai carinho, atenção, essa coisa toda. Aí o que aconteceu? Quando uma criança nasce,
ela inconscientemente passa a olhar para a dor que o pai carrega na sua alma. Então, ela olhou para a criança do pai. Ela olhou para a criança do pai. Quando ela olhou para a criança do pai, é como se uma parte dela, ela viu os olhos tristes do pai, os olhos de solidão e de tristeza, e ela adotou essa criança, vou cuidar de você. E passa uma vida inteira cuidando através de outras pessoas, ou seja, através dos homens. Ela projeta o pai nos homens. Projetava, né? Já está trabalhando isso. E aí a gente foi ver que por que ela fazia isso? Porque uma parte dela tinha pena da avó. Então é como se ela dissesse assim, querida vovó, eu vou assumir o teu lugar, que você sofreu demais. Deixa eu cuidar do meu pai. Então ela tinha duas coisas em relação à avó. Ela tinha pena e um pouco de julgamento, porque ela queria dar para o pai o que só a mãe poderia dar. Então é como se ela dissesse, eu vou fazer melhor que você. Eu vou entregar para o meu pai o que você não deu conta, que você tinha muitos filhos, sabe? E aí quando ela se deu conta do sofrimento da avó, eu coloquei ela no lugar da avó. E ela percebeu como para a avó, dos movimentos, o sofrimento dela na vida é pesada e ao mesmo tempo a grandeza. Que mesmo com o sofrimento ela dava conta de ser mãe. E ela conseguiu ver a grandeza da avó, ela saiu desse lugar, sinto muito, vó. Ela chorava muito, dizia desculpa por ter essa ousadia de ocupar outro lugar. Eu desisto de cuidar do papai. Ele é teu filho. Então ela fez uma imagem de fazer essa avó cuidar dessa criança. E ela poder olhar para o pai adulto. E ela reverenciar esse pai e ver que o pai é grande. Que o pai dá conta da vida dele. E ela, quanto mais ela conseguia se reconciliar com a grandeza do pai, mais ela ficava aliviada. E ela pôde dizer, nossa, mãe, agora eu posso olhar para você. Eu olhei tanto para o papai que eu não conseguia me reconciliar com o feminino. Então agora eu posso olhar para você. Então pensa que interessante, porque ao mesmo tempo que ela julgava a avó paterna, quem ela estava julgando? A mãe. Porque uma parte dela dizia, você não dá conta de cuidar do seu marido, vou cuidar no teu lugar. Então ela também ocupava esse lugar. Então quando ela conseguiu soltar a pretensão de salvar o pai, o que imediatamente a alma dela disse? Eu preciso da mamãe. É a mamãe que eu preciso agora. E ela considerava que foi muito aliviante. Ela chorava, dizia, eu quero a minha mãe. Né? E conseguiu ir pro colo da mãe, tomar o amor da mãe, tomar a doçura da mãe, que é o trabalho do feminino. Então, ou seja, tomar essa doçura, essa docilidade, essa feminilidade para conseguir ter uma vida com um homem feliz. Sem ter que ficar cuidando dos homens, mas poder ser também protegida. Tá em segurança com esses homens. Tá em paz. Faz sentido, gente, para vocês o que eu tô trazendo? Olha só, a Viviane falando, em uma constelação com a Sheila, curei a minha fibromialgia. Viu? Sim, a constelação familiar olha para a saúde, ela vai olhar para o que está por trás disso. E aí tem as técnicas, né? Aqui nesse caso, Viviane, me lembro, eu usei bastante técnicas de desbloqueios emocionais, de hipnose, PNL, acho que é esse caso, né? Tu é de Chapecó, é isso? Então, assim, porque tu tá falando da fibromialgia, eu lembro que tu me mandou um depoimento chorando e muito feliz e não sentir mais dor, é isso, né? É você, né? Ou é outra? Porque às vezes tem mais gente, né? E então, assim, a cura, olha só, a cura das doenças não é a constelação familiar que gera. A constelação familiar vai olhar a origem sistêmica da doença. Então, vamos pensar, um exemplo, um câncer. A origem sistêmica de um câncer é uma exclusão familiar. Então, geralmente, alguém foi muito excluído e tem um processo, talvez, de luto. Muitas vezes, pode ser que teve uma exclusão de uma criança que não foi vista, ou de um homem que foi mandado embora, qualquer coisa. Ou de um sistema inteiro, né? Que às vezes uma criança pode ser assim, ó. A minha mãe foi adotada, logo todo o sistema biológico foi excluído. E aí as descendências podem ter problemas de saúde sério, se não olham para isso com inclusão. Então, o que a constelação familiar vai olhar? Ela vai olhar para o diagnóstico de origem da dor, da doença, mas não é a constelação que cura a doença. Então, quando você olhou para a origem, nossa, eu vou integrar no meu coração essa família, as pessoas que estão excluídas, agora eu incluo no meu coração. Ai, né? A tua alma, ela encaixa. E aí, uma coisa incrível acontece. Você vai se conectar com os recursos humanos e materiais
para que você tenha uma cura física. Por exemplo, do nada aparece alguém, nossa, eu conheço um médico muito bom que tem um tratamento diferente, assim, assim, assado, e você vai lá e faz aquele tratamento e, nossa, super bom. Não estava respondendo a quimioterapia e de repente depois da constelação passa a responder. Então, o que cura? É o tratamento que você faz. Mas quando você cura isso, não volta. Porque você já se reconciliou com a história emocional, com a dor emocional. Se você se reconcilia com a dor, você não precisa voltar nela. Então, eu digo assim, é obrigatório, gente. Deveria ser obrigatório. Todo mundo que tem doenças importantes, como câncer, a própria fibromialgia, doenças paralisantes, você tem que constelar. Porque a doença sempre é um grito desesperado da alma. E quando eu falo doença, gente, não são só essas doenças autoimunes. Acidentes. Pessoas que sofrem um acidente, machucam a perna, machucam o pé, quebra braço, quebra costela. Os acidentes são um grito desesperado da alma dizendo: você precisa se reposicionar na vida. Você não está no seu propósito. Você não está no seu lugar. Você precisa voltar para o lugar. Às vezes você está vivendo a vida de outra pessoa. E aí a constelação familiar vai mostrar aonde que você está. E quando você solta esse lugar, você, opa, tô vivendo uma vida que não é minha, tô no lugar da minha avó. Então deixa eu soltar esse lugar, vou pro meu lugar. Opa, que é mais leve. Aqui eu não preciso carregar tanto peso, então meu corpo também não precisa carregar. Logo, eu não preciso sofrer tanto. Então quando você se reconcilia com a origem da dor, você não precisa passar mais por essa dor. Então quando uma pessoa faz uma constelação profunda, ela geralmente não volta para esse tema. Ela vai olhar outros temas, outras situações da sua vida, mas o mesmo específico é muito difícil, sabe? Talvez como uma cebola, tenha camadas que precisa tirar, mas nunca vai aparecer a mesma situação, a não ser que ela não viu isso ainda, ela não tomou para ela. Um exemplo, a mulher constelou e viu que tinha um aborto que ela precisava incluir, só que ela não fez um movimento, lembra da lei? Pertencimento, hierarquia, equilíbrio e movimento? Então ela viu que precisava desse pertencimento dessa criança, mas ela não fez de verdade, não virou a chave. Aí pode ser que numa próxima constelação isso volte e apareça. Agora, se ela virou a chave, e aí tem a ver... Eu constelei uma mulher que aconteceu isso. Ela disse, nossa, eu já olhei para esse aborto. Só que ela não tinha olhado para a adolescente que cometeu o aborto, que é a relação da culpa que ela carregava por ter feito o aborto. Então ela precisava olhar para essa outra camada da cebola. E foi muito forte a constelação dela. Ela conseguiu olhar, aí tinha um segredo por trás. Não era só adolescente. Mas por que uma adolescente comete um aborto? Porque não tem o apoio dos pais. Então ela teve que olhar para os pais. Pera, tem uma parte que precisa ser desbloqueada. Por que eu tive que fazer isso? Ou seja, eu não me senti amparada pelos meus pais. Onde vocês estavam? Que a vida inteira só foram rígidos comigo e que não me deram suporte, porque se eu tivesse segurança do amor de vocês, eu estaria tranquila em ter esse filho. Então é bloqueio emocional. Sheila, e a constelação, como ela vai ver isso? Meus pais deram o que foi possível. Os meus pais foram os pais necessários para mim. Eles foram os pais possíveis. Eu tomo os meus pais, eu reconheço a grandeza deles. Eu aceito os pais possíveis para mim. E aí eu me reconcilio com os pais, depois eu me reconcilio com a minha adolescente. E aí eu fico livre dessa dor do aborto. Entendeu? Esses passos. Então quando a gente conhece bem da constelação, a gente vai mais profundo. Então a gente não para só ali, a gente vai um pouco mais. Então às vezes eu brinco assim, né, com os meus clientes. Eu falo assim, sabe? Eu sou muito profunda, Sheila Ortiz é muito profunda. Quem conhece meu trabalho sabe que eu sou muito profunda. O meu cliente só não vai no profundo se ele não quer. Mas hoje em dia eu digo assim, nossa, vem a mim só quem quer cura de verdade, só quem quer ir lá no fundo. Porque eu digo assim, você quer algo raso ou você quer definitivo? Você quer olhar algo profundo? Aí a pessoa, é uma decisão dela, ela diz, não, eu quero mesmo, eu quero me curar. Então vai depender muito de você, preciso que você se entregue. Então eu faço várias técnicas para que a pessoa solte todas as armaduras e se entregue realmente. Daí gera cura, gera movimento. Só que o movimento, de volta, é o adulto, né? Que vai ter que realizar ao longo do processo depois. Porque eu não vou ficar o tempo todo com esse cliente. Não posso ficar ligando para ele, pegando na mão, vai, faz isso, faz aquilo. Não é verdade? Vamos lá. Ellen, eu nasci com uma malformação arteriovenosa cerebral e meu filho nasceu com ausência do corpo caloso. Sistêmico total. E se vocês não olham para isso,
O neto vai nascer com problema. E vai que vai. Aqui tem uma questão forte de tristeza no sistema. Algo muito profundo foi excluído e colocado no secreto. Segredos, escuta o que eu vou falar, gente. Segredos familiares são um dos maiores geradores de doenças. Porque o segredo se torna uma coisa oculta. Imagina assim, é como se fosse quase um nódulo, realmente, que vai formando no sistema. Se torna um segredo, ele está incubado. Ele não consegue vir para fora. Então ele vai formar um nódulo. Sistemicamente falando, o segredo vai gerar doença, a maior parte das vezes. Vai gerar pesos existenciais. Então, você que é adulto hoje, cuidado com os segredos que você carrega. É melhor você se curar e liberar esses segredos. Tem gente que cometeu aborto e tem mais 2 filhos e que guarda as 7 chaves que tem outro filho. E aí esses irmãos que nasceram depois acreditam que um é primeiro, outro é segundo. E não é. Um é o segundo, outro é o terceiro. E aí eles têm o direito de saber qual é o lugar deles. Então você precisa se tratar para poder liberar esse segredo. Porque o segredo gera sofrimento. Tá bom? Isso! A Larissa falou aqui, ó. Por isso que às vezes as doenças nas famílias se repetem. Exatamente. Quando não foi tratado, Nossa, Vivi, olha, fico muito feliz. Nunca mais voltou, síndrome do intestino irritável também, nunca mais. Que maravilha. Filho com o quê? Ah, TDAH. Qual é a idade dele? Ah, ele aí já vem para outro assunto que é polêmico. Eu sempre dou nos dedos aqui. Quando vem, eu já começo a me coçar os negócios. Sim, o filho precisa constelar. Mas a dor do TDAH não está no filho, está nos pais. Então ele precisa constelar para enxergar esses pais. E os pais precisam estar em harmonia. Só um pouquinho. Quer falar comigo? Ah, tá. Então assim, tá gelado já. Chá. É que o meu amorzinho apareceu aqui. Então assim, ó, quando uma criança apresenta um sintoma, ela está apresentando um sintoma pela família. A maior parte das vezes que eu constelei até hoje o TDAH, sabe o que é? Exclusão do masculino da família. É quando a família não confia na força do homem e ela exclui, ela julga demais os homens. E isso muitas vezes não é só o pai, não. É uma sequência de homens. Então a mulher, precisa começar pela mãe, precisa olhar com muito amor para o masculino, se reconciliar com o masculino. Para que esse homem possa se sentir livre e com vontade de se curar. E aí o TDAH do filho cura. Eu já vi cura mesmo, gente. Cura mesmo, tá? Então, Sheila, mas funciona o filho constelar? Sim, na presença dos pais. É uma das coisas que eu mais amo fazer e quero ensinar as pessoas a fazer, é constelar criança. Que é, os filhos, quando constelam, eles trazem uma coisa incrível, que é a compaixão dos pais. E a compaixão, o amor que os pais têm pelos filhos, faz eles virarem a chave bem rápido, eles curam muito rápido. E quando eles se curam, liberam os filhos se curam rapidinho. Eu já vi cura dos filhos de câncer, cura dos próprios filhos, né, de leucemia, que é um tipo, né? Cura de quedas repentinas, cura de possível psicopatologia dos filhos, a cura do autismo, já vi, a cura do TDAH, do transtorno opositor, que mais? A única coisa que eu nunca vi na minha vida são as doenças congênitas. Não sei se eu acredito que possa existir cura. Talvez se existisse seria espiritual, não sei. Mas as congênitas, que são já no código genético, eu nunca vi cura nenhuma, tá? Não pela constelação. A constelação familiar não vai curar. O que vai curar é a postura. Então, se os pais mudam a postura e se reconciliam com a vida, esse filho não precisa mais olhar para a dor dos pais. Então, sim, constela, tá? Outra coisa que eu quero falar. Entende? Se você se cura para ter paciência e amor por esse filho, é capaz de encontrar um gênio dentro dele. A maior parte das crianças com TDAH são crianças incompreendidas socialmente, que são extremamente inteligentes e que deveriam ser exploradas a inteligência dela, que vão contribuir com a humanidade. Um monte de gêniozinho que, quando são explorados, no bom sentido de cultivados pelo pai, nutridos pelo pai e pela mãe, têm ideias extraordinárias, trazem mudanças inovadoras, tecnológicas, em vários sentidos. Por quê? Porque tem muito para entregar. São crianças evoluidíssimas, só que a gente não dá conta dessa aceleração que eles têm,
que a gente tem que entender, eu já começo a me revoltar, né? Porque eu tenho uma sede de que isso se mude, entendeu? A gente tem que entender que a Terra está acelerando, que tudo está acelerando, que a tridimensionalidade precisa soltar para vir a quarta e a quinta. Então, quando essas crianças nascem aceleradas, elas nascem já com uma visão muito mais rápida que nós. Nós é que precisamos aprender com elas muitas vezes. Gente, o meu filho, o Eduardo, tem tudo para se diagnosticar TDAH. Eu olho para ele é muito calmo hoje em dia, né? Eu tratei muitas coisas, mas a inteligência dele, às vezes ele fala umas coisas que eu aprendo com ele. Ontem eu fiz uma cagada. Eu falei assim, ô minha vida, minha vida, me alcança essa coisa. Ele olhou bem pra mim e falou assim, não sou vida de ninguém. Juro. Tipo assim, não sou vida de ninguém. Eu tenho a minha própria vida. Se o caramba, onde é que ele aprende isso tão rápido? Sabe? É verdade, ele tem razão. Então, um comentário que eu fiz, ele já me... ele disse, sai desse lugar, não sou tua vida, não. Tem razão, filho. E eu sei disso, tá? Eu trabalho com isso, eu sei disso, eu falo isso pros pais. Então, a gente tá sempre reaprendendo com os filhos. Então, a gente tem que aprender a olhar para aquilo que eles oferecem, para o novo, que é esse planeta que está nascendo, que está reformulando, crescendo. E ao invés de a gente querer amarrar eles, da gente querer bitolar eles, da gente querer tirar a liberdade deles crescerem, serem que são, a gente que tem que mudar. As escolas têm que mudar. Chega dessa tradição bitolada de escolas, é a gente que tem que mudar. Isso é desesperador. Eu tenho pressa. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, como é que eu posso fazer mais rápido? Para poder, porque quando você trata de criança, a minha sede aumenta, porque eu quero muito que as famílias entendam isso. Que quando os pais olham para a potência dos filhos como potência e não como doença, nossa Senhora, esses filhos vão ser extraordinários, vão trazer mudanças extraordinárias. Pensa se todos os pais começarem a fazer isso, o que vai acontecer com a nova geração? A nova geração vai construir coisas extraordinárias. E nós precisamos dessa aceleração. Então a gente tem que parar de frear. Será mesmo que o TDAH são acelerados demais? É a gente que é lento demais. Eles estão, luz à frente. Eles não têm paciência com a gente. Porque eles acham a gente lerdo. Quem tem filho TDAH aí sabe? É ou não é? Fala aí. Você que falou isso. É ou não é verdade? Então a gente tem que reconhecer. Deixa eu ler aqui. Eu me empolguei, foi. Viu, tem muita exclusão na minha família, como eu falei ali, né? Quero ouvir se você concorda comigo, que o teu filho é um gênio. Concorda comigo que o teu filho é um gênio? Diz em voz alta, meu filho é um gênio. Começa a olhar para ele com genialidade. Realmente, lindo. Muda o mindset, muda essa mentalidade tua, de que ele tem que tratar. Começa a pensar, eu preciso me tratar para cuidar do meu filho, porque ele é incrível. Eu tenho que me tratar, eu tenho que ter paciência com meu filho, eu tenho que saber como que eu vou olhar para ele. Então, muito inteligente. Ele não tem paciência com você, essa é a verdade. A gente que tem que aprender com eles. Eu gosto de escutar o que está acontecendo. Porque a gente consegue enxergar. Porque ao mesmo tempo que existe um raciocínio muito rápido, que a gente chama de intelectualidade muito, muito rápida, né? Ao mesmo tempo tem a ingenuidade da doçura da criança. E às vezes isso aí é muito difícil para eles. Eles são ingênuos e muito inteligentes. Então a gente tem que ter muita paciência. Oi, Lucas querido. Você também é um ser de luz, um homem de luz. Gente do céu. Deixa eu aproveitar que ele tá aí para poder falar, fazer um briefing para ele, um pitch para ele. A minha mãe foi num curso do Lucas Naves. Minha mãe, meu pai e o Gilmar. Foram agora, sábado passado. Gente, eu recebi um abraço da minha mãe na volta. Assim, obrigada. E a minha mãe, gente, ela é crica, ela é exigente, ela é desconfiada, ela não se rende pra qualquer coisa. E ela foi lá e o Lucas fez um trabalho da linha do tempo com ela, que ela se cheira do céu, é normal isso, a gente não sentir mais a dor que a gente sentia antes. Cura mesmo. Assim, nossa, eu tô tão impressionada. Ela falou várias vezes. No domingo, ela me falou, eu tô impressionada, tão feliz. É maravilhoso poder saber que existem pessoas que trabalham com cura assim e realmente cura mesmo, né? O Gilmar tá aqui pra confirmar, tá olhando, né? O Lucas tá ali. O Gilmar foi.
Manda um abraço pro Lucas ali, o Lucas tá ali. Olá, Lucas. Tudo Gilmar certo? amou também, né? Ah, sim, foi maravilhoso. Meu imagino. pai que é durão, até meu pai se rendeu, meu pai até chorou, o Gilmar que pegou ele enxugando as lágrimas. Ai, ai. Então, gente, se a gente enxerga a possibilidade da cura, e eu falo com essas palavras, cura, eu sou bem ousada em dizer, porque eu vi muita cura. Então, a gente precisa entender que isso é possível. E que é nossa responsabilidade buscar o lugar que a gente precisa chegar para dar conta do que vem depois. Então, essas crianças, elas vão estar muito avançadas. A gente precisa se curar, sabe por quê? Pensa comigo, se hoje como criança elas são assim, né? Inteligentes, disruptivas, extraordinárias, quando elas forem adolescentes, vai ser mais difícil ainda, porque elas vão ter mais liberdade. Aí quando elas forem adultas, que vão fazer coisas que a gente nunca imaginava, como é que a gente vai conseguir entender e abençoar se a gente não cuidar das nossas dores? O que seria da gente hoje se a gente não se curasse? A gente talvez não estaria onde a gente está. Eu talvez não estaria aqui em Alphaville, não teria me separado nunca, não teria casado com o Gilmar. Então, muita coisa eu não teria feito na minha vida se eu não tivesse me curado. E aí eu fico pensando, por quê? Por causa das crenças familiares. Se a gente se trabalha hoje, a gente libera os nossos filhos para eles crescerem e serem do jeito deles. O mundo vai precisar de soluções rápidas. O mundo vai precisar de uma evolução rápida. A gente precisa muito liberar esses filhos. E assim, ó, a constelação familiar também está evoluindo. Muita coisa está acontecendo junto. Não adianta só constelar. Você precisa entender um monte de coisa. Por exemplo, esse é um exemplo. De trabalhar com a linha da vida, regressão, hipnose, trabalhar PNL ao mesmo tempo que na constelação. Eu uso demais a PNL junto com a constelação, porque daí a pessoa vai fazendo reprogramação mental rápido. Não precisa ser demorado, entendeu? A gente pode virar a chave logo, né? Trazendo várias conduções diferentes, porque o mundo precisa de aceleração, a gente precisa se curar. Faz sentido, gente? Isso eu tô me empolgando demais. Larissa quer ser minha aluna? Então vem, amor, vem estudar. Vem estudar. Faz sentido, gente? Só de sim ou não o que eu tô falando. Enfim, a constelação familiar só de sim ou não. Faz sentido de sim, 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 levanta a mão aí. A constelação familiar, ela vem ajudar a colocar ordem, a trazer toda a sustentação. Eu vou trabalhar aqui mais vezes com vocês os conceitos. Hoje eu trabalhei só as ordens do amor. Mas eu acho importante aqui trazer as informações a respeito do círculo do amor, das ordens da ajuda, da boa e da má consciência, que para mim é uma das maiores contribuições do Bert Hellinger na história, é a boa e a má consciência, que é por que a gente sente culpa quando a gente está prosperando? Por que a gente sente culpa quando tudo está dando certo? Né? Por que a gente trava? A gente às vezes até sofre acidente, para poder, quando tá tudo prosperando, a gente trava, sofre um acidente e acabou. E aí começa a desanimar. Tudo isso é lealdade familiar, a gente chama de lealdade invisível, ou amor cego, aos que a gente vai ter que soltar. A gente precisa às vezes fazer despedidas. E aí nós temos culpa por despedida, tá? Nós sentimos culpa, a gente precisa aprender a soltar essa culpa. Então eu vou trazer aqui, na próxima aula, digo aula é uma aula, né? Terça-feira que vem, terça-feira que vem? Terça-feira que vem. Na outra que eu não vou fazer live, porque depois do casamento eu não vou fazer live. Tá? Então assim, ó, terça-feira que vem eu vou trazer mais informações de visão sistêmica. Vocês façam bastante perguntas, que daí eu trago aqui o posicionamento e tal do que precisa. Essa lealdade, diz a Magnólia, é verdade. Essa lealdade, haja a gente se curar, né? Pra poder soltar essas lealdades invisíveis e inconscientes. Gente, muito obrigada por ficarem comigo até agora, por serem tão presentes e participativos. Essa semana, quando nos curamos, não tratamos só a nós, mas todos os nossos descendentes. Isso mesmo, Elaine. A gente trata, quando a gente se cura, a gente faz assim, ó, uma onda muito forte de frequência, ela reverbera para todo o sistema. Então a gente precisa se curar, não só por nós. Isso é muito sério. Eu tinha uma aluna e também cliente que tinha 80 e poucos anos. E ela dizia assim pra mim, tudo que eu faço de cura hoje, ela fala, tudo que eu faço de cura hoje é pros meus descendentes. Porque eu não preciso mais, sabe, Sheila? Ela falava assim, eu até que não preciso mais. Porque assim, eu não vou viver muito mais, não. Eu quero viver mais leve. Mas tudo que eu preciso fazer precisar fazer pros meus descendentes, eu vou fazer.
E ela ia em constelação familiar, grupo de constelação, constelou várias vezes individual comigo, né? Isso é fantástico, poder saber que a pessoa quer se curar, né? Para que os descendentes se curem também, não é? Gente, Cícera, eu te citei teu exemplo aqui de mudança de casa. Show de bola. Gente, eu super agradeço vocês até agora comigo. São 11h30 da noite. Gente, eu tô desde as 6 da manhã dando aula. 6h30 para ser precisa. Hoje foi o meu recorde de lives por dia. Fiz 4 aulas por dia. 2 horas de manhã, depois das 11h11 até a 12h30, mais ou menos, 12h20 com a Helena Pigato. Agora das 9 às 10 e agora com vocês. Eu sempre passo do horário. 1h15 de live. Eu demoro agora pra desacelerar, gente, porque vocês me dão muita energia, isso é muito bom. Eu adoro partilhar. Amor, quer falar alguma coisa? Tu tá aqui Não, do ladinho? amor, não. Não? Só fazer companhia pra você mesmo. Lindo. Então tá, gente, beijo no coração. Ó, amo vocês, que o Espírito Santo esteja com vocês, que vocês se sintam amados, protegidos, guiados. Lembra, por favor, de fazer sua oração antes de dormir, de ter uma conversa com o Criador, de cuidar do seu sono, de proteger, blindar o seu corpo. Pede uma luz do Espírito Santo, sempre proteja. Eu costumo dizer assim, ó, faz uma luz violeta, depois uma luz dourada, depois uma luz azul, buscando você proteger o seu corpo. E sempre busque dormir reconciliada com as pessoas da sua casa, nunca brigada. Quando nós estamos dormindo é um momento muito forte de ataques espirituais, então a gente tem que cuidar. Faça a oração de vocês, gente, tá bom? Muito no íntimo. Beijo no coração e até terça-feira que vem. De manhã tem Clube Mulher de Cedas, terça-feira que vem, à noite vai ter live. Até mais.